Bom, como eu disse para vocês, eu vou mostrar para vocês algumas escalas de avaliação neurológica do paciente que são utilizadas na UTI. Lembrando que a escala de coma de Glasgow, que é essa primeira, ela vai ser aplicada, tanto ela quanto a Hansen, elas duas serão aplicadas pelo enfermeiro, tá? Assim como a de Braden também. Na verdade, todas as escalas, elas são aplicadas pelo enfermeiro, ou seja, o técnico de enfermagem não pode fazer a avaliação do paciente a partir dessa escala, mas é necessário que o técnico de enfermagem saiba o que significa a escala, para que ele saiba o que o valor da escala é, né, o que o valor da escala está dizendo, e a partir daí ele aplique um cuidado adequado ao paciente, tá bom? Então vamos lá. Primeiro é preciso que a gente saiba quais são algumas funções do cérebro. Então o sistema nervoso, ele possui como principal função controlar as atividades do corpo, né? A parte do tronco cerebral interfere no controle da respiração, a da ponte transmite informação da medula e do bulbo até o córtex, né? E o mesencéfalo ele é responsável por algumas funções, como visão, audição, movimento dos olhos. Então, cada parte do cérebro tem uma função bastante específica. Por que a gente precisa saber que existe essa divisão? Porque a escala de coma de Glasgow, lendo aqui a definição para vocês, olha lá, ó, ela é usada durante as primeiras 24 horas posteriores a um trauma e avalia 3 parâmetros, como abertura ocular, resposta motora e resposta verbal do paciente. Ou seja, a partir da resposta motora, verbal e ocular, a gente consegue saber exatamente qual parte do cérebro do paciente pode estar com algum problema. Então, por isso que é necessário que a gente saiba quais são as funções cerebrais, tá bom? Então, a escala de coma de Glasgow, vamos deixar bem frisado aqui, a escala de coma de Glasgow, ela avalia 3 parâmetros: abertura ocular, resposta motora e resposta verbal, certo? Escala de Hansen, ela avalia o grau de sedação do paciente. Então, se o paciente está com intubação orotraqueal, ele precisa estar sedado. E para saber se ele está sedado adequadamente, é utilizada a escala de Hansen. E por último, a escala de Braden, ela é utilizada para a gente avaliar qual é o risco que o paciente tem de desenvolver uma úlcera por pressão. Assim, entende-se que a gente consegue tomar ações que minimizem esse risco ao paciente, tá bom? Então, falando da escala de coma de Glasgow, como ela avalia 3 parâmetros, abertura ocular, resposta verbal e motora, existem pontuações que o enfermeiro vai dar para cada uma destas ações. Ó. Então, abertura ocular, se o paciente tem abertura espontânea, ele vai receber 4 pontos. Se é somente quando a gente chama, né, ao estímulo verbal, ele vai receber 3 pontos. Ao estímulo doloroso, 2 pontos. Ou se ele não tem resposta nenhuma, ele tem 1. Vejam que não tem 0 nesta escala, é sempre de 1 a 4, tá bom? Resposta verbal, olha lá, ó, se está orientada, o paciente recebe 5. Confusa, paciente 4. Palavras inapropriadas, o paciente recebe 3. Sons incompreensíveis, ele recebe 2. E aqui, ó, por último, a resposta motora, ó. Obedece a comandos, ele ganha 6 pontos. Localizador, ele ganha 5. Movimento de retirada, quando a gente faz um estimulador, 4. Flexão anormal, ou seja, decorticação, ele recebe 3. Extensão anormal, descerebração, ele recebe 2, ou se ele não tem nenhuma resposta motora, ele recebe 1. Então, de acordo com cada um dos valores que ele ganha de pontuação em cada um desses 3 aspectos, ele pode ter um trauma leve, um trauma moderado ou um trauma grave no cérebro. Isso porque está aqui as pontuações, ó. Se ele ganhar somando os 3 parâmetros, né, de 13 a 15 é um trauma leve, de 9 a 12 é um trauma moderado e de 3 a 8 é um trauma grave, ou seja, o técnico de enfermagem, a partir desta pontuação, consegue identificar se o paciente tem um problema, né, um trauma cerebral grave, moderado ou leve. Isso vai fazer com que a dependência do paciente seja alterada. Então, a dependência de cuidados está diretamente relacionada ao trauma
cerebral que ele pode ter aí se estiver sendo utilizada a escala de coma de Glasgow, tá bom? Então, de novo, para que serve a escala de coma de Glasgow? Fazer uma avaliação neurológica do paciente. Como que ela é feita? A partir de 3 parâmetros. Abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. O enfermeiro vai fazer a aplicação desta escala e vai pontuar cada um destes aspectos, de acordo com o que vocês estão vendo aqui. A soma desta pontuação vai identificar se tem um trauma leve, um trauma moderado ou um trauma grave no cérebro, tá bom? Então, essa daí é aplicada somente para pacientes que tenham traumatismo cerebral. Ah, o paciente não teve nenhum trauma cerebral, não precisa ser aplicada a escala de coma de Glasgow, tá bom? Só para que vocês entendam, eu coloquei 2 termos lá na resposta motora, que talvez vocês não conheçam, que é a decorticação, que é uma flexão anormal, e a descerebração, que é uma extensão anormal, tá bom? Coloquei aqui só para exemplificar o desenho aqui para vocês. Então, quando o paciente está em decorticação, ele está numa condição grave cerebral, e aí ele faz esses movimentos aqui, ó, de flexão. Ele flete os pés e ele flete as mãos. E isso faz com que a gente entenda que ele está em uma condição grave, tá? Olha lá, ó. Por que eu estou dizendo que ele está em uma condição grave? Porque a escala de coma de Glasgow dele está entre 3 e 5, tá bom? Se ele tiver aqui, ó, em descerebração, também é uma condição grave, ó. Escala de coma de Glasgow entre 3 e 5. O que é descerebrar? É fazer com que as mãos fiquem para fora e os pés também. Então, tanto pés quanto mão entram em flexão inversa, né, ou extensão. Isso significa que o paciente já não está mais respondendo a nenhum estímulo motor, está tendo essas movimentações involuntárias. Ou seja, um paciente numa condição dessa está com uma escala de coma de Glasgow bem baixa, ou seja, em uma condição grave, cerebral grave, tá bom? E mesmo em pacientes com hemiplegia, é possível, né, que a gente consiga identificar aí essa condição nele. Por quê? Porque um dos lados vai ter essa resposta. Reparem que um dos lados tem e o outro lado não tem. Então, a gente consegue avaliar o paciente mesmo em hemiplegia, tá bom? Bom, escala de coma de Glasgow, espero que tenha dado certo aí para vocês. Eu não vou ensinar vocês a aplicarem ela, porque, como eu disse, quem aplica é o enfermeiro, tá bom? Quando o paciente está sedado, ou seja, para que ele esteja ali sendo feito todos os procedimentos com o paciente, é necessário que ele esteja sedado, é necessário utilizar uma escala para saber se essa sedação está adequada. Por quê? Porque nem pode ser muito remédio para sedar, nem pouco. Tudo isso pode agravar a condição do paciente. Então, também é aplicada uma escala. E aí, quem vai aplicar esta escala é o enfermeiro. Então, tá lá, ó, é a escala de Hansen. Tá vendo que não é coma? Por quê? Porque o paciente não está em coma, ele está sedado, tá? Se o paciente está com grau 1, ele está paciente ansioso e agitado, significa que a sedação está ruim. Então, precisa melhorar a sedação do paciente. 2, cooperativo, orientado e tranquilo. Ele nem precisa aqui de se preocupar, porque ele está tranquilo, significa que a sedação dele está adequada. 3, ele está muito está sonolento, mas ele atende aos comandos. Significa também que a sedação está adequada, ou seja, ele está sedado, mas quando a gente necessita de chamá-lo, ele reage. A outra, dormindo, responde rapidamente a estímulo sonoro rigoroso ou vigoroso. Significa que também a sedação aí pode ser considerada adequada. Por quê? Porque mesmo dormindo, ele é capaz de responder se eu estimular. Agora aqui, a 5 e a 6 significa que a sedação está muito alta. Por quê? Porque ele dorme e responde lentamente a estímulo muito vigoroso. E na 6 ele dorme e nem responde. Então, a partir da pontuação do grau de sedação, o médico consegue regular aí o remédio que o paciente toma para mais ou para menos, tá? Sedação, isso para
que o paciente tenha uma sedação adequada. E por último, a escala de Braden, que vai fazer com que a gente entenda qual é o risco que o paciente tem de desenvolver uma úlcera por pressão. Então, tem aqui a pontuação de 1 a 4, e aí a gente vai, o enfermeiro, né, vai aplicar a escala e vai pontuar se aquele paciente tem maior grau ou menor grau de desenvolver uma úlcera por pressão. E isso, pessoal, vai alterar drasticamente o nosso atendimento. Por quê? Porque de acordo com o grau que o paciente tem, né, a partir dessa escala, significa que se eu falar para vocês assim, olha, aquele paciente tem necessidade de mudança de decúbito a cada 30 minutos, significa que o risco que ele tem em desenvolver uma úlcera é maior do que o outro, que pode sim realizar a mudança de decúbito a cada 2 horas. Então, por que eu trouxe essa escala para vocês? Para que vocês entendam que quando a gente fala assim, olha, a gente precisa fazer a troca do decúbito a cada 2 horas, isso não é obrigatoriamente uma regra. Essa é uma indicação que geralmente funciona para os pacientes. Mas tratando-se de um paciente crítico da UTI, pode ser que isso seja alterado. E às vezes alterado para 30 minutos, 20 minutos, 1 hora. Isso vai depender da pontuação que ele vai receber a partir dessa avaliação aqui. Então, o que é avaliado nessa escala? A percepção sensorial. Então, se o paciente tem a sensação quando a gente toca nele, a gente avalia a umidade da pele, o grau de atividade e mobilidade do paciente, o seu estado nutricional e o potencial de fricção ou cisalhamento que ele tem ali. Então, se é um paciente, por exemplo, acamado, cadê? Aqui é um paciente acamado e ele tem a pele úmida ou a pele seca, mas ele tem problemas com fricção e cisalhamento, ele pode receber aí um ponto 1, ou seja, ele tem sim uma condição ruim em relação à sua pele, ou seja, ele pode desenvolver mais facilmente uma úlcera por pressão. Então, quem recebe pontuação 1 significa que é limitado, que tem a pele ali molhada, não em relação à hidratação da pele, tá, pessoal? Aqui é em relação à umidade, ou seja, paciente que faz xixi em fralda, paciente que apresenta muita sudorese, que fica com a pele molhada por bastante tempo, tá bom? Ele está acamado, não se mexe, tem uma nutrição pobre, porque muitas vezes se alimenta, não recebe, né, não aceita completamente a dieta, significa que ele tem ainda problemas com cisalhamento e fricção, por quê? Porque a gente faz a movimentação dele com o pano, né, com o lençol, significa que ele tem aí um potencial de desenvolver úlcera por pressão muito maior. Já o nível 2, ó, o paciente é muito limitado, tem a pele muito molhada, mas ele já não está mais acamado, ó, ele é confinado à cadeira. Tem mobilidade limitada, mas não é totalmente imóvel. Tem uma nutrição que a gente diz que provavelmente é inadequada e ele pode ter problemas com cisalhamento na mobilização. Mas veja que o grau 1 é muito mais dependente que o grau 2. O grau 3, olha, é levemente ilimitado, ocasionalmente faz xixi em fralda, então quanto mais esse paciente conseguir fazer xixi, por exemplo, em comadre, melhor. Ele anda, às vezes, ele tem a mobilidade pouco limitada, ele tem a nutrição adequada e ele não tem problema com cisalhamento porque ele consegue se mexer adequadamente. Ele recebe um ponto 3. E o ponto 4 ele não tem nenhuma limitação. E aí significa que esse paciente não vai desenvolver facilmente uma úlcera por pressão. Então, coloquei essa escala para vocês. De novo, para reforçar, não existe uma regra, gente, para paciente em relação à mudança de decúbito. Vai existir uma individualidade no atendimento e cada um vai ser tratado de acordo com a sua necessidade, tá? Então vamos lá, só relembrando.
Escala de coma de Glasgow, ela vai avaliar o estado neurológico do paciente. Então, o paciente teve um trauma cerebral e a gente precisa avaliar qual é o estado cerebral dele, né? Qual é o nível de consciência, né? Como esse paciente reagiu a este trauma. Então, é aplicada a escala de coma de Glasgow. A escala Hansen, ela avalia o nível de sedação do paciente. Se esse paciente precisa de sedação, será que essa sedação está adequada? Será que a quantidade de remédio é adequada? E por último, a escala de Braden, ela vai avaliar a necessidade ou né, a facilidade que esse paciente tem em desenvolver uma úlcera por pressão. Reforço mais uma vez que todas as escalas são aplicadas pelo enfermeiro, mas é importante que vocês saibam que ela exista para que vocês consigam ter aí um atendimento mais adequado durante os cuidados de enfermagem de cada um desses pacientes, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, mandem lá no fórum ou no chat durante a aula, a gente vai esclarecendo, pessoal.